A hora da verdade, alimento para o espírito. Hoje vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, no presente século, Satanás tem atacado a mente dos cristãos com medo da atual pandemia. Através da mídia, muitos cristãos estão morrendo assim como todo mundo. O medo no cristão gera desconfiança, contradição do cristão com a fé que ele professa. E qual a fé que o cristão professa? É claro, em Jesus Cristo. O Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. E este medo contradiz aí o Salmo 91, né? Em quem confio. Por causa dessa pandemia, né? Esse vírus, o cristão ouve muito, assiste muito e vem o medo, que contradiz em quem confio, o meu Deus. A morte, Jesus nos ensina que não devemos temer as doenças, ou no caso da pandemia que leva à morte. E devemos também não temer a própria morte. A morte para o cristão, para o crente, é a ponte para a vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, agora presta atenção, como os demais que não têm esperança da vida eterna. Então, o medo faz o cristão vacilar concernente essa esperança, sendo que a única esperança do cristão aqui na terra é a vida eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos que dormem em Jesus. Você viu que coisa maravilhosa? A única certeza que temos é que os cristãos não devem perder esse foco, o foco dessa esperança de vida eterna. A única certeza que temos, né? O cristão não pode perder esse foco, através do medo, através de pandemia, através disso tudo, e nem da própria enfermidade natural. 1 Tessalonicenses capítulo 4, aí olha aqui no versículo 15, dizemos isso pela, olha só, palavra do Senhor. Então não é um homem, não é um psicólogo, não é psicologia, não é religião. Dizemos isso pela palavra do Senhor, o apóstolo Paulo falando, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, pois o mesmo Senhor, Jesus Cristo, descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo,
ao som da trombeta de Deus. Olha só aqui, ó. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Você viu? Então, a vida eterna. Portanto, os momentos de tribulação neste presente século, de pandemia e outras tribulações, né? Não se dá para comparar com a glória do porvir. Não tem comparação a glória do porvir. Tudo que nós passamos nessa vida chega nem perto, nem risca a glória que está por vir, né? A volta de Cristo Jesus, ou nós tombarmos e aguardarmos também a volta de Cristo Jesus. Aí nós estamos no paraíso, né? Aí, quando Cristo voltar, os primeiros ressuscitarão os mortos primeiramente, e todos serão transformados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o cristão fiel não morre, dorme no Senhor e sabe para onde vai e guarda a passagem que é a salvação. Não teme a morte, não teme doença, pandemia, nada. Mateus 10, 28. Então, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, que é o caso aí dessa pandemia de enfermidade, de problemaiada toda neste mundo, né? Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. A pandemia mundial no presente século tem matado muitas pessoas. Porém, os cristãos não devem deixar-se apavorar, entrar em pânico por causa dela, que mata o corpo. Então, o cristão deve temer, presta bem atenção, deve temer a pior pandemia já registrada em todo o tempo. Essa pandemia que o cristão deve temer é a do pecado. Do pecado. Assim, essa sim que pode destruir tanto o corpo como a alma, enviando o espírito para o sofrimento eterno, o inferno. O Altíssimo Criador dos céus e da terra já extirpou essa pandemia do espírito daqueles que se converteram ao seu único Filho, conforme Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra de Deus, né? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Então, tomamos posse da salvação. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11 diz, como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, se a pandemia do pecado não deixar o cristão com temor, o aviso final é Romanos, capítulo 6, versículo 22.
Agora, porém, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário dessa pandemia que assola o mundo desde que Adão foi expulso do Éden, essa pandemia do pecado original, o salário dela é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado será o sofrimento eterno para os que não se arrependem, né? Então, Mateus 10 e 28, repetindo: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Pandemia, todas essas coisas. Para que temer? Para que ficar com depressão? O cristão contradiz tudo aquilo que você professa a fé em Jesus Cristo. Professa a fé no Deus único que você entregou a vida. Então, não deixe ser levado por esses noticiários, ficar recluso em si mesmo com medo de tudo. Porque isso aí mata o corpo, se vier, mas não pode matar a alma. Olha que coisa linda. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, a pandemia do pecado original, que resulta, como lá em Gálatas, as obras da carne, né? Adultério, prostituição, lascívia, mentira, facções, inveja, discussões, impureza, essas coisas que está escrito lá em Gálatas 5, que é a obra da carne, está escrito: os que praticam tais coisas, para o cristão, não herdarão o reino de Deus, dos céus. Por quê? Porque essas coisas, sim, essa pandemia do pecado é que é o grande perigo e tão silencioso que o cristão não vigia e muitas vezes cai. E fica diante de uma pandemia que mata o corpo, não pode destruir nem a alma nem o espírito, fica apavorado, contradizendo a confiança que tem no Senhor. Então, que o Espírito Santo possa falar mais forte em vosso coração. Pandemia do pecado para o cristão tem que ter a santificação. Jesus, orando ao Pai, diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o cristão medita na palavra, obedece a palavra, ouve a palavra, ele está mantendo o nome no livro da vida em obediência a Deus. Então, querido irmão, querida irmã, não se deixe levar pelo engano de Satanás para apavorar a tua mente com a pandemia do presente século. Porque aí o inimigo vai dizer: que confiança que é essa que você tem em Jesus Cristo e em Deus? Apavorado com aquilo que mata o corpo e não pode matar a alma nem o espírito.
e não vigia na pandemia do pecado original, que às vezes até inflama. O único membro inflamado pelo inferno é a língua, que gera discussões, inimizade, contenda, ira. Essa pandemia contamina. Que Jesus Cristo, ele diz que o que sai pela boca não contamina o homem, mas o que entra pela boca, me perdoe, não contamina o homem, mas o que sai contamina a alma, o espírito. Então vamos louvar e glorificar a Deus e bendizer o santo nome do Senhor. Cuidado, pandemia mortal para a alma e o espírito é a pandemia do pecado. Meditem nisso, busquem meditar na palavra de Deus, busquem confiar em Jesus, porque quem nos deu a vida foi Deus. E Jesus acrescentou-nos vida com abundância. É só Ele que pode tirar.